Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, a palavra que orienta, a palavra que faz proezas e maravilha na minha e na sua vida. É a palavra que tem tudo de bom para mim e para você. Estamos trabalhando o livro de Mateus, mas hoje vamos parar um pouco. Por quê? Porque o Senhor me deu outra direção. E quando a Bíblia, o Senhor manda mudar, tem que mudar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estou aqui para obedecer e falar onde Ele quer, porque a Bíblia aberta é Ele falando a nós. Ele é que sabe quem vai ouvir, quem precisa ouvir essa mensagem, que eu também preciso ouvir. Todos os dias eu tenho que ler, tenho que aprender, tenho que lutar para botar em prática, tenho que aquilo que eu não estou agradando a Deus mudar. Então, se veio primeiro para mim, é para mim que ela vem e depois para você. Amém? Meu cabelo está um pouco assanhado por conta do ventilador. Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é: Tua alma e teu espírito pertencem a Deus. Tem gente que diz assim: eu faço do meu corpo o que eu quiser. Está errada. Porque você nasceu de homem e de mulher, mas foi o Senhor que presenteou sua mãe. Não foi eu e você que chegou na terra por acaso. Não foi nossos pais que comprou, não. Mesmo eles tendo coabitado, tendo relações sexuais, mas tudo isso veio do Senhor. Então o meu corpo e o seu é do Senhor. Quando a gente faz as coisas desordenadamente, sem obedecer ao Senhor, sem ter limite com o que a gente está fazendo com o nosso corpo, a gente está desagradando ao Senhor. A gente está agredindo ao grande que fez a minha e a tua vida, que formou a humanidade. Então vamos pensar no que fazemos com o nosso corpo. Vamos ter cuidado com o que falamos, porque nós temos uma alma e um espírito, que um dia a Bíblia diz que a terra vai comer a carne, mas o espírito, a alma sobe para Deus. Amém? Lembre-se, a tua alma e teu espírito pertencem a Deus. Aqui em 1 Coríntios 3, veja que coisa séria, fala o versículo 16 e o 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já pensou coisa séria? Nós somos templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em mim e em você. Você já pensou se a gente fazer do nosso corpo o que a gente quiser? A Bíblia diz: não fale palavras torpes, palavrões, palavras que desagradam ao Deus vivo. Nós somos o templo de Deus. Olha que coisa séria. Não sabeis vós que sois templo de Deus? A nossa alma, o nosso espírito, nós somos templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em você, independente da gente querer ou não. É o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você. Então a gente não pode dizer: eu faço do meu corpo o que eu quiser. Não, porque um dia nós vamos prestar conta ao Senhor. Olha o que diz o 17. Se alguém destruir o templo de Deus, eu sou o templo e você também, lembra? O destruirá. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é que sois vós, é santo. Nós somos templo de Deus, e a Bíblia diz: você é templo de Deus e você é santo. Olha que coisa séria. Nós somos templo do Senhor. Ele nos fez. Nós temos que lutar para se santificar mais. O nosso falar, o nosso andar, o nosso deitar, o que fazemos, o que praticamos. Tenha cuidado, porque um dia nós vamos ter que prestar conta desse templo que é o nosso corpo. Nós vamos prestar conta. Lá não vai ter advogado para nos defender. Lá não vai ter juiz, ministro da terra, mãe, pai, irmão, não. Lá vai ter só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só. Ninguém engana. Ninguém diz que não fez. Ninguém omite nada, porque Ele conhece a minha e a tua vida. A Bíblia diz que até o fio do nosso cabelo está contado.
A Bíblia diz que antes da gente existir, ele já nos conhecia. Isso foge da mente humana. Não dá para entender antes de eu ter nascido, antes de eu ser bebê, o Senhor já me conhecia. Então não tem como se enganar Deus, não tem como se esconder dele. Vamos lutar para fazer o melhor. Vamos lutar para esse templo que somos nós agradar o Senhor, para não ferir a santidade do Senhor, para não fazer coisas que desagradam ao Senhor. Lá em Coríntios fala, né? Quando a gente vai cear, que o homem examine-se a si mesmo, para que não seja para a sua própria condenação. Se a gente, na hora de cear, a gente tem que pensar se estamos com mágoa de alguém, se estamos fazendo coisas erradas, devendo e ainda não pagamos, se já caluniamos, se estamos fazendo coisa com o nosso corpo que desagrada, tem que mudar. Porque se a gente ser de qualquer jeito, é para a nossa própria condenação. Imagina o nosso corpo, que é do Senhor, é templo dele. Vamos vigiar, vamos lutar para cada dia fazer o melhor, vamos fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos vigiar. Se alguém destruir o templo de Deus, que é eu e você, Deus o destruirá. Olha que coisa séria. E só quem pode destruir meu templo é eu mesmo. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você está vendo que coisa séria? O templo de Deus, que é eu e você, é santo. Agora vamos lá em 1 Coríntios 6, a partir do 12 ao 20. Presta atenção que coisa séria. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não posso deixar me dominar pela prostituição, para deformar meu corpo com pecado, falar palavras torpes. Não, porque tudo são lícitos, mas eu tenho que vigiar o que vai santificar meu corpo e o que não vai. Porque um dia eu vou prestar conta ao Senhor desse corpo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto o corpo, tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha que coisa séria. Um dia Deus vai destruir o estômago e o corpo, mas o corpo é do Senhor, o corpo é para o Senhor. Um dia o Senhor vai cobrar. Não tem como a gente fugir dessa realidade, não. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus, que é o Pai, ressuscitou Jesus no terceiro dia. Não é verdade? Olha a coisa santa. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, que é Jesus, ao terceiro dia, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. No grande dia a gente vai ressuscitar. A gente vai prestar conta do nosso corpo diante do Senhor. O poder dele é infinito. Não tem como fugir dessa realidade. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? O nosso corpo é membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo, não. A gente não pode fazer do nosso corpo meretriz, se prostituir, porque um dia Deus vai pedir conta. É muito sério isso, irmãos. A gente tem que vigiar, em nome de Jesus. A gente tem que se santificar. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão dois um só corpo, uma só carne. Se eu me juntar com uma pessoa para me depravar, será uma só carne. Como marido e mulher, uma só carne. Isso vai trazer prostituição, vícios. Isso vai desagradar, isso vai ferir a santidade de Deus. E ele vai cobrar, porque eu e você somos dele. Somos templo e morada do Espírito Santo. Temos que ter cuidado. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Olha que coisa linda. Que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E querendo ou não,
um dia vai prestar conta desse corpo. Não tem como eu dizer, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Não, porque tem um dom nesse corpo que é o Senhor. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Olha que coisa séria. O Senhor o tempo todo aqui falando de corpo. Vamos vigiar. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Se você está fazendo algo que desagrada a Deus, corre para os pés do Senhor. Porque o Senhor é perfeito. Ele só quer o melhor para mim, para você. Desculpa. Mas o corpo da gente é templo e morada do Espírito Santo. Quando a gente peca, a gente está ferindo a santidade de Deus. Eu e você foi feita por Ele. Não tem como fugir dessa realidade. Aí o 20 diz, vou dizer o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Olha que coisa séria. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A gente não é da gente mesmo. Então não tem como dizer, o corpo é meu e eu faço dele o que quiser. Não, não tem. Porque esse corpo habita o Espírito Santo em mim e em você. A Bíblia diz quem, desonrar o Espírito Santo, quem blasfemar contra ele, não tem perdão. E a gente somos templo e morada dele. Vou repetir essa parte A, C. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A gente não é da gente, a gente é do Senhor. A gente precisa se santificar. A gente precisa buscar o grande Rei Jesus. A gente precisa fugir da aparência do mal. O Senhor disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele também disse a Nicodemos que a carne é palha, só serve para o fogo. Mas o Espírito é vida. O Espírito vivifica quando a gente está perto de Jesus. O Espírito ama. O Espírito se anima quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é perfeita, agradável. E Ele só tem o melhor para mim e você. Deus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo vão continuar essa mesma trindade sem você e sem mim. Agora, a gente sem eles estamos perdidos. Lembre-se, tua alma e teu espírito pertencem a Deus. A minha alma e meu espírito pertencem a Deus. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é muito sério. Ele manda que a gente glorifique o nosso corpo diante de Deus, porque pertence a Deus. Bete, como é glorificar? Quando a gente faz o bem, quando a gente respeita nosso corpo, quando a gente não se prostitui, quando a gente não vive em vícios, quando a gente não desagrada a santidade de Deus, não agride, o nome de Deus está sendo glorificado na minha e na tua vida. Eu vou repetir aqui em 1 Coríntios 6:20, para você ver que coisa séria. Porque foste comprado por um bom preço. O Senhor nos comprou na cruz do Calvário, com todo aquele sofrimento. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele, eu e você fomos saradas e sarados. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito pertence a Deus. Quando a gente tem caráter, quando a gente foge da aparência do mal, a gente está glorificando o nome do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que cada dia vigiar. Nós temos que clamar, buscar, pedir socorro onde estamos desagradando a Deus para mudar enquanto é tempo. E principalmente no meu corpo e no seu. Porque pertence ao Senhor, não pertence a você. Se pertencesse a mim e a você, a gente não morria. Mas essa carne a terra come. E o Espírito é eterno. Ou sobe com Cristo ou desce sem Cristo. Isso é muito sério. É uma eternidade com o Senhor.
ou uma eternidade com o maligno? Vamos pensar nisso? Olha o que diz aqui em Gálatas 6, versos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que a mulher, quando eu falo homem, é homem e mulher. Tudo que eu e você plantar, a gente vai colher. E se a gente desonrar nosso corpo, se a gente usar nosso corpo para a prostituição, para o escândalo, para o vício, a gente vai semear. Porque o Senhor é amor, mas é justiça. Ele disse a Moisés com o povo dele mesmo: eu não tenho culpado por inocente. A Bíblia também diz lá em Apocalipse: quem for limpo se limpe mais, e quem for sujo se suje mais. Eu e você precisamos estar se limpando, porque no grande dia nós vamos prestar conta. Isso é muito sério. Em nome de Jesus, vamos refletir, vamos pensar, vamos orar, vamos louvar e pedir socorro ao Senhor para nos dar direcionamento. Aquele que está desagradando a Deus com o seu corpo, corra para os pés do Senhor enquanto é tempo. Como Maria, Marta ficava atarefada, ansiosa por muita coisa, mas o Senhor disse que Maria escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés dele. E quando a gente está aos pés do Senhor, a gente foge da aparência do pecado. Quando a gente está nos pés do Senhor, Ele vai nos orientando e nosso corpo é santificado. Para terminar, o 8 diz, Gálatas 6, 7, que eu li, o 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Já pensou coisa séria? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem honra, quem vive pelo Espírito, vai ter a vida eterna. Uma vida eterna diz eternidade, não tem fim, com Cristo. Mas se desonrar o corpo, e se não se arrepender, é uma vida eterna com o mal. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos pensar nisso. Em nome de Jesus Cristo, vamos acordar enquanto é tempo. Em nome de Jesus Cristo, vamos fugir da aparência do mal. Porque um dia, eu e você, vamos prestar conta ao Senhor. E lembre-se, o meu corpo e o seu é templo e morada do Espírito Santo. Tua alma e teu espírito pertencem a Deus. A minha alma e meu espírito pertencem a Deus. Precisamos vigiar. Precisamos buscar enquanto é tempo. Precisamos pedir socorro ao nosso Deus. Os tempos estão aí, os tempos são maus. Tudo que a Bíblia fala está acontecendo. Daqui a pouco vai ser de repente, no piscar de olho, que o Senhor chega. E como é que Ele vai encontrar a mim e a você? Como é que Ele vai encontrar o nosso corpo? O que é que a gente vai estar fazendo com o nosso corpo? Quais serão as práticas que a gente está praticando com o nosso corpo? Isso é muito sério. A gente temos que pensar. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus. Em nome de Jesus, o seu corpo pertence ao Senhor, não é seu. Aleluia!